dia, boa tarde, boa noite. O Jornal da Quarentena é uma brincadeira, uma ação entre amigos que não pretende informar sobre a pandemia, não quer ser um jornal de verdade. Ele existe principalmente para mostrar que estamos levando a vida numa boa, enquanto obedecemos ao bom senso, atentos às melhores recomendações sanitárias e sempre procurando respeitar ao máximo os nossos semelhantes. E vamos continuar assim. Hoje, contudo, num país de luto, chorando mais de 13 mil mortos, vamos abrir uma exceção e falar desse elefante que está destruindo a nossa sala. Eu encontrei num artigo da Eliane Brum no El País as palavras que gostaria de ter escrito. E vou lê-lo aqui, em voz alta. Porque além de ler, eu preciso falar o que está escrito ali, para não deixar essas coisas presas na garganta. Um artigo da Eliane Brum. A menina tem pouco mais de 2 anos. Está trancada em casa com os pais há 2 meses devido à pandemia de Covid-19. Sente falta dos amigos da creche, sente falta da sorveteria, sente falta da rua. Mas este não é um problema da menina, nem é o problema de seus pais. O problema é que a menina tem medo, e não do vírus, mas daquele que ela chama de o homem mau. Tem dificuldade de dormir, quer ficar agarrada à mãe, acorda assustada à noite. A menina tem pesadelos com o homem mau. E, quando desperta, o homem mau continua lá. O homem mau é Jair Bolsonaro. De todo o medo daqueles que estão ao seu redor, a menina entendeu que o vírus vai ficar do lado de fora se permanecerem em casa. Mas o homem mau não tem limites. Ele abusa, invade, viola, mata. Os pais criaram uma história de que as árvores cresceram e cobriram o prédio e assim o homem mau não enxerga a casa deles e como não enxerga não lhes pode fazer mal. Ela olha com seus olhos imensos, quer acreditar, mas já compreendeu que nem mesmo as árvores podem protegê-la, até porque descobriu que o homem mau também derruba a floresta. Há um novo vilão e ele não vem dos contos de fada ou dos filmes da Pixar. Como ser uma criança e lidar com um vilão que é real, se nem os adultos parecem saber como se defender dele? Se nesse conto da realidade ninguém parece saber como parar o vilão real? Se essa história parece não ter outro final que não seja a morte? A menina ainda não tem recursos para nomear o horror de estar num mundo à mercê de um vilão e também o horror de perceber que nem seus pais, que nessa idade são quase todo seu universo, podem protegê-la dele. Então só balbucia o homem mau, o homem mau, o homem mau e não dorme. Eu escuto muito. É minha profissão escutar muito e escutar pessoas de todas as cores, origens e classes sociais. A criança expõe, com os poucos recursos de que dispõe aos 2 anos, um pânico que vai muito além dela e se espalha por todas as faixas etárias. Se o mundo vive um momento especialíssimo, o de uma pandemia global que está matando uma parte da espécie humana, nós, no Brasil, estamos sendo violentados dia após dia pela perversão do homem no poder em meio à expansão exponencial de um vírus que pode nos matar e já começou a matar pessoas que amamos. Tenho escutado gente muito diferente entre si afirmando que passou a ter reações físicas diante da imagem de Bolsonaro, ou da voz, ou mesmo se outra pessoa pronuncia o nome do presidente do Brasil. Também acontece comigo. Comecei a sentir náusea diante de qualquer alusão a Bolsonaro. Não o enjoo de quando como um alimento que me faz mal, mas o enjoo do asco. Sou possuída pelo nojo. Há mulheres que têm essa reação diante do estuprador, quando por alguma razão são obrigadas a vê-lo novamente.
Outras pessoas manifestam reação semelhante no convívio com o sequestrador. Outras na presença do torturador. Bolsonaro é tudo isso. Ele tem nos violentado, sequestrado nossa sanidade, nos ameaçado com sua irresponsabilidade deliberada e também nos torturado todos os dias, usando para isso a máquina do Estado. Somos um país de reféns e o sequestrador está matando. Ele mata quando boicota as ações de combate à Covid-19. Ele mata quando dissemina mentiras sobre remédios sem comprovação científica de eficácia. Ele mata quando contradiz a ciência. Ele mata quando diz que a Covid-19 é um resfriadinho. Ele mata quando afirma que o vírus não é tudo isso. Ele mata quando forja a falsa oposição entre se proteger da doença e salvar a economia. E ele pode estar matando literalmente quando vai às ruas estimular outras pessoas a ir para as ruas. Quando espirra e aperta mãos com seus dedos lambuzados de ranho. Quando manipula celulares alheios. Quando faz selfies com seus seguidores. Quando pega crianças no colo. Ele mata e tenta dar um golpe quando faz tudo isso em manifestações golpistas contra a democracia, contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro mata quando, diante de milhares de brasileiros mortos por Covid-19, ele zomba, tripudia, debocha. E daí? Como diz Emicida, eleja um assassino e espere um genocídio. Está acontecendo agora, neste momento. É grande a possibilidade de que no futuro Bolsonaro seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional e seja condenado por crimes contra a humanidade, como aconteceu com outros perversos antes dele. Pelo menos 2 denúncias já alcançaram a corte. Mas quando isso acontecer será muito tarde, poderemos estar todos mortos. O que vamos fazer agora, já? Ou vamos deixar o homem mau nos matar a todos? O que, afinal, vamos dizer às crianças que esperam ser protegidas por nós? Tenho nojo de Bolsonaro. Cada palavra que contorce sua face ao sair da boca é uma palavra violenta. O homem cospe cadáveres. Seus 3 filhos mais velhos são suas cópias numeradas, como ele mesmo diz, 01, 02, 03, comprovadamente estúpidos como o pai e também perversos, pelo menos um deles claramente rondando a psicopatia. Precisei escrever um livro para compreender como foi possível eleger o pior humano para a presidência do Brasil. E não paro de seguir tentando compreender. Mas para além de compreender, é preciso impedir. Nossa emergência é barrar Bolsonaro, porque a cada segundo a pilha de cadáveres aumenta. Não são números os inumeráveis, são pessoas que alguém amou. Temos informação, pesquisa e capacidade de interpretação dos fatos para concluir que Bolsonaro não é uma anomalia no sentido de que só existe ele. Se fosse assim, seria bem mais fácil. Bolsonaro representa uma parcela dos brasileiros. Não teria sido eleito, não fosse esse núcleo que se identifica com ele e o reconhece como espelho. Segundo as pesquisas, Bolsonaro é a expressão de quase 1/3 dos brasileiros que o apoiam mesmo em sua política de morte, ou provavelmente o apoiam exatamente pela sua política de morte. Teremos que nos debruçar por muito tempo e com muito afinco para compreender como nos tornamos um país capaz de produzir um tipo de humano tão desprezível e tão violento. Já temos bastante material de pesquisa para começar. Sabemos também que não é apenas o Brasil. O mundo já produzia pessoas capazes de urrar de prazer diante de execuções de outros seres humanos ou diante de pessoas sendo devoradas por animais na arena antes do Brasil existir. A história é pródiga em mostrar a massa gritando e pedindo mais sangue, mais dor, mais violência. Os horrores do século XX, como o nazismo, tão em evidência no momento, estão bem próximos de nós.
Mas era possível desejar que talvez pudéssemos ter chegado ao século XXI com mais capacidade de lidar com a nossa humana monstruosidade, mais aptos a nos proteger de personagens como o Bolsonaro. Por uma série de razões, já presentes no fato de termos sido o último país das Américas a abolir a escravidão negra, a sociedade brasileira tem suas deformações particulares para lidar, como, por exemplo, a que nos faz um dos países campeões em linchamentos. Uma parcela dos brasileiros gosta de derramar o sangue dos outros, goza com a dor dos outros, traveste seu horror pessoal em moralidade. Amarra uma bandeira do Brasil no pescoço e vai defecar pela boca em praça pública, ameaçando todo o já desorganizado e insuficiente combate ao coronavírus e, portanto, condenando os mais desprotegidos à morte. É o pessoal capaz de buzinar na frente de hospitais, onde pessoas agonizam, e trancar ambulâncias no trânsito. Nós os conhecemos. Seguidamente eles fazem parte da família. Nenhum deles, porém, tinha chegado à presidência. Sempre parava no Congresso. E esse limite foi rompido. O limite em que um Bolsonaro deixa de ser o pária do Congresso, o bufão que garantia sua reeleição como deputado, mas não tinha nenhuma influência real, para se converter no presidente do Brasil. E mais, no mito. Ele assume o poder e, como anunciou que faria, converte o governo numa máquina de produção de morte. Sabemos que Bolsonaro não conquistou essa façanha sozinho, que ele foi apoiado por parte das elites nacionais em todas as áreas. Muitos já compreenderam o que fizeram e o abandonaram por medo de contaminar sua biografia com o sangue produzido em quantidades cada vez maiores por Bolsonaro. Hoje quase só restaram os piratas do empresariado, os generais com nostalgia de ditadura, os predadores do agronegócio e os evangélicos de mercado. Quem ainda tem o que perder, como Sérgio Moro, herói decaído, mas não tanto, que não tem a esperança de juntar os cacos, está debandando. Do sangue, afinal, ninguém escapa. E há cada vez mais sangue neste governo. Já escrevi bastante sobre isso antes e depois da eleição. Os artigos estão disponíveis para quem quiser lê-los. Agora, porém, é preciso repetir que Bolsonaro está matando. É imperativo agir no modo emergência. Lutar contra Bolsonaro já não é apenas lutar por bandeiras essenciais como justiça social, igualdade de raça e de gênero, equidade na distribuição da renda, taxação das grandes fortunas, preservação da Amazônia e de seus povos. Passamos a um estágio muito mais agudo. Lutamos hoje para nos manter vivos, porque Bolsonaro boicota as ações contra o coronavírus. Bolsonaro não é coveiro, categoria corajosa e digna de brasileiros. Bolsonaro é assassino. Não podemos lidar com um perverso como se o que ele faz fosse do jogo democrático. Nossa pergunta é clara: como vamos impedir Bolsonaro de usar a máquina do Estado para continuar a matar? Nossos vizinhos temem por suas fronteiras. O Paraguai já constatou que a maioria dos seus casos estão vindo do Brasil. No mundo inteiro, o Brasil está se tornando um pária dominado por um pária. Brasileiros já são olhados com desconfiança. Governados por um maníaco, vivemos uma explosão no crescimento da contaminação por Covid-19 e ninguém quer o vírus voltando a entrar pela sua porta depois de tanto esforço para tentar controlá-lo. O planeta já começa a enxergar uma tarja de risco biológico na nossa testa. É isso, sim, que pode prejudicar a economia por muito mais tempo. Prestem atenção em quem está morrendo mais. São os negros, são os pobres, são os presos trancados em viveiros de vírus, numa violação de direitos inacreditável até para os padrões medievais do Brasil. Quem está morrendo mais são aqueles que desde a campanha Bolsonaro trata como matáveis ou como coisas. O vírus mata cada vez mais nas aldeias indígenas e vai se espalhando pela floresta amazônica. Quando os invasores europeus chegaram,
Os vírus e as bactérias que trouxeram com eles exterminaram 95% da população indígena entre os séculos XVI e XVII. A chance de que o novo coronavírus produza um genocídio dessa dimensão, caso não exista um movimento global para impedi-lo. Bolsonaro já demonstrou que apreciaria se os indígenas desaparecessem ou se tornassem outra coisa. Humanos como nós, nas suas palavras. Humanos vendedores e arrendadores de terra, humanos mineradores, humanos plantadores de soja e de cascos de boi, humanos amantes de hidrelétricas, de ferrovias e de rodovias, humanos que se descolam da natureza e a convertem em mercadoria. São os povos indígenas que colocam literalmente seus corpos diante da destruição da Amazônia e de outros biomas. Mas parte dos apoiadores de Bolsonaro, que hoje também lideram campanhas de abertura do comércio nas cidades amazônicas, têm matado os indígenas e também camponeses e quilombolas à bala. O vírus pode completar o extermínio de uma forma muito mais rápida e numa escala muito maior. Basta fazer exatamente o que Bolsonaro está fazendo. Nada para protegê-los e tudo para estimular a ruptura das regras sanitárias da Organização Mundial da Saúde. Nada para protegê-los e tudo para estimular a invasão de suas terras por garimpeiros e grileiros. O que está em curso é exatamente isso, um genocídio. E também ecocídio, porque na Amazônia esses entes não andam separados. Como sabemos, os destruidores da floresta não fazem home office. O desmatamento avança aceleradamente, aproveitando a oportunidade da pandemia. Os alertas cresceram 64% em abril, depois de já terem batido recordes no início do ano. Bolsonaro demitiu os chefes de fiscalização do IBAMA que estavam tentando impedir o massacre da floresta. Está militarizando tanto a saúde ao colocar militares em postos importantes do Ministério, quanto a proteção do meio ambiente ao subordinar o IBAMA e o ICMBio ao Exército nas ações de fiscalização. Em toda a região, camponeses, ribeirinhos e indígenas denunciam que os caminhões cheios de árvores recém-derrubadas não param de atravessar as estradas vindo da floresta. Eles gritam, mas quem os escuta? Bolsonaro está transformando também a Amazônia num gigantesco cemitério. Ele é tão perverso que usa a pandemia para matar a floresta e tudo o que é vivo. O presidente do Brasil pode se tornar o primeiro vilão da história que, sem poder nuclear, tem grande poder de destruição. Sem floresta amazônica, não há como controlar o superaquecimento global. Sem controlar o superaquecimento global, o futuro será hostil para a espécie humana. Se a Amazônia chegar ao ponto de não retorno, do qual se aproxima velozmente, seu território poderá se tornar um disseminador de vírus nos próximos anos. Neste momento, por mais que os demais países promovam ações de controle e fechem suas fronteiras, sem conter o novo coronavírus num país com 210 milhões de habitantes, será muito difícil controlar a pandemia no planeta. É disso que se trata. É real. Aqueles que lavam as mãos, como disse o ator Lima Duarte, o fazem numa bacia de sangue. Lima Duarte fez essa declaração após o suicídio de seu colega Fábio Migliaccio, que tirou a própria vida dolorosamente decepcionado com o Brasil e com os brasileiros. Eu iria ainda mais adiante que o Lima Duarte. Quem segue com Bolsonaro não está apenas lavando as mãos numa bacia de sangue, está matando junto com ele. Uma das perversidades do perverso é produzir cúmplices. E é isso que Bolsonaro faz. Não é possível testemunhar o que está acontecendo e seguir com o humano monstro sem se tornar o humano monstro. Não haverá sabonete, álcool, desinfetante capaz de apagar esse sangue das mãos dos assassinos, estejam eles na Fiesp, no Congresso ou no Teatro Municipal. O que vamos dizer à criança de 2 anos que denuncia nossa impotência em protegê-la quando ela pede socorro contra o homem mau?
Neste momento, seguidores de Bolsonaro se aglomeram em Brasília. Alegam que estão praticando a desobediência civil. Como tudo o que tocam vira mentira, todas as palavras saem estupradas depois de passar por sua boca. O que fazem nada tem a ver com a desobediência civil, conceito caro a tantos movimentos que tornaram o mundo mais justo e igualitário. O que exercitam diariamente é a mais vil obediência ao maníaco do Planalto e também aos seus próprios instintos de morte, ao seu gozo por sangue e pela dor dos outros. O que treinam cotidianamente é a obediência ao seu próprio sadismo e desejo de violência que Bolsonaro libertou pelo exemplo e pela impunidade que desfrutou. Tentam encobrir seus piores instintos com a bandeira do Brasil, da qual também se apropriaram, como se o país pertencesse apenas a quem mata o Brasil. Desobediência civil hoje é ficar em casa apesar do maníaco que manda sair. Desobediência civil é cuidar de todos os outros apesar do perverso que diz "e daí?". Desobediência civil é desobedecer ao projeto de genocida que está no poder. E para isso é necessário usar os instrumentos de nossa cada vez mais ferida democracia para tirá-lo de lá e impedir que continue matando. É isso ou dizer para a criança de 2 anos que somos covardes demais para protegê-la e depois da palavra, o gesto, abrir a porta da casa para a morte.